No caso de Minas Gerais, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais abriu só até ontem 300 investigações para apurar denúncias de assédio eleitoral por parte dos empregadores no estado. No balanço parcial anterior, que foi de 3 a 20 de outubro, eram 190, sendo pelo menos 90% envolvendo patrões que apoiam o presidente Bolsonaro e que oferecem ali folgas, churrasco, cesta básica, boi no rolete, inclusive boi no rolete. Sorteio de dinheiro, 14º salário para os empregadores em Minas, para os empregados em Minas, caso Bolsonaro seja reeleito. Como é que você vê, Marilis, esse assédio eleitoral por parte dos empregadores nesse momento, na reta final das eleições? Fora as ameaças, né, Fabiola? Porque tem ameaça também de que se o Bolsonaro não ganhar, vai ter demissão, vai ter corte. É muito ruim, agora não deixa de ser curioso que isso é um tipo de corrupção e vem de empresários bolsonaristas que, em geral, têm esse discurso de que apoiam Jair Bolsonaro por causa da corrupção, por causa do combate à corrupção. E a gente vê, não é a primeira vez, a gente vê vários casos ao longo não só da eleição, isso aconteceu na eleição para prefeitos, por exemplo, e vereadores, a gente já estava vendo isso acontecer, e agora isso, cada vez mais que a gente chega perto do dia da eleição, isso ficando mais claro. E as pessoas se sentem acuadas, as pessoas, a gente está ainda num momento de muita fragilidade econômica, muita gente desempregada, muita gente que aceitou voltar a trabalhar ganhando, enfim, um salário menor do que ganhava. Então, as pessoas se sentem muito fragilizadas diante desse achaque que esses empresários estão fazendo. Agora, o que é mais importante é que isso seja coibido. Assim, tem o Ministério Público está fazendo essas denúncias, mas isso não pode ficar por isso mesmo. Isso tem que ser combatido e tem que ser punido. É. Isso acontece em várias empresas, né? Até ontem eu estava num restaurante, aí eu estava perguntando também para os funcionários. Aí ele falou assim: não, o nosso patrão aqui, a gente não sabe em quem ele vai votar. E aí ele estava contando que lá no restaurante alguns apoiavam outros. É porque isso acontece no ambiente de trabalho, né? E é difícil. Eu também já vi uma funcionária de uma empresa falou que o patrão dela é Bolsonaro e ela fica receosa ali em declarar o voto dela. E outras pessoas já declararam e falaram: ah, não é para falar sobre isso aqui. Existe a todo momento. É muito difícil isso dentro das empresas. Agora, oficializar, como a gente viu nesses casos, né? Porque isso a gente está falando de. Eles oficializaram mesmo isso, não? Ó, vai ter prêmio, vai ter boi no rolete para quem, se Bolsonaro ganhar, é muito complicado. Fala, Bombig. Só uma coisa rápida, eu presenciei recentemente garçons, né, sendo coagidos. Às vezes parece brincadeira, mas não é uma brincadeira. Se for tem que parar com isso, dizendo assim: olha, se o candidato tal ganhar, não tem mais caixinha. A partir do mesa de clientes fiéis ali, dizendo: se o candidato tal ganhar, não vamos dar mais caixinha, e dar uma risada. Aí você pensa o garçom, né, que está ali servindo, está numa posição de funcionário, que depende daquela gorjeta, que depende daquela caixinha, ele dá um sorriso amarelo, fica sem graça, e aí volta para trazer outro pedido, outra coisa, e diz: ó, mas se lembra bem, se não ganhar o funcionário A ou B, você não vem nem atender essa mesa aqui, porque aqui não vai ter mais nada. Fiquei extremamente constrangido com isso, não quis falar nada, porque não acho que não é minha posição, até pelo posto profissional que a gente ocupa, né? Parecia que eu estava tomando algum partido, mas fiquei constrangido. Me coloquei na situação desse trabalhador e disse que dureza, né? Você tem que ganhar a vida assim. Até eu fiquei pensando aqui de como coibir isso. O assédio eleitoral, ele é considerado crime? Vocês sabem sobre isso ou não? Se eles podem... Oi? É algo... Estava até procurando aqui sobre isso, né? Porque eu acho que deve ser, é crime, né? A pessoa, é crime um servidor público valer-se da sua autoridade para coagir alguém a votar um ou outro candidato. É crime, sim. O assédio eleitoral é crime, sim. Então, por isso essas denúncias. Né, Fabiola? Oi? Assim como isso é uma compra de voto. Quando você está oferecendo todos esses benefícios para uma pessoa votar no candidato que você defende, isso é uma compra de voto, é um crime eleitoral. Agora, isso que o Bombig falou tem acontecido o tempo todo. Eu vejo
Se você frequentar salão de beleza, padaria, sapataria, se você conversa com os funcionários, você vê que os funcionários, às vezes, e eu converso com muita gente, quero saber, por curiosidade mesmo, como é que as pessoas estão pensando nessa reta final de eleição, não porque eu vou querer mudar o voto dessa pessoa, principalmente nesses lugares, mas você vê que, às vezes, a pessoa começa a falar baixo justamente por se sentir intimidada dentro do ambiente de trabalho. Não era para ser assim. A gente já tem uma certa idade, já acompanhou outras eleições, já viveu outras eleições, e sempre, na maior parte das vezes, sempre houve um clima amistoso nessa época de eleição, até de brincadeira, às vezes. Isso desapareceu, o bolsonarismo conseguiu acabar com isso, e as pessoas se sentem agora com medo mesmo de dizer em quem vão votar. Não só o medo porque não querem criar confusão, mas o medo também de perder um trabalho, de perder, enfim, a comissão ali, como o Bombig bem pontuou.